Passamos a apresentar o especial Machado de Assis, da infância pobre à consagração como escritor. Na reportagem que marca o centenário de falecimento de Machado, você vai acompanhar a entrevista da repórter Beatriz Mendonça com o embaixador Sérgio Paulo Rouanet. Rouanet é filósofo, membro da Academia Brasileira de Letras e autor do livro Riso e Melancolia, que trata do romance machadiano Memórias Póstumas de Brás Cubas. Neste ano, Rouanet também publica o primeiro volume de cartas escritas e recebidas por Machado de Assis, que é considerado pelo conjunto da obra como o maior escritor brasileiro. O programa também apresenta trechos de obras de Machado de Assis, interpretados pelo ator Marco Antunes. A Carolina. Querida, aos pés do leito derradeiro em que descansas dessa longa vida, aqui venho e virei, pobre querida, trazer-te o coração do companheiro. Pulsa-lhe aquele afeto verdadeiro que, a despeito de toda a humana lida, fez a nossa existência apetecida e num recanto pôs um mundo inteiro. Trago-te flores, restos arrancados da terra que nos viu passar unidos, e ora mortos nos deixa separados, que eu, se tenho nos olhos mal feridos, pensamentos de vida formulados, são pensamentos idos e vividos. Olá, Rouanet. Olá, Beatriz. É um prazer poder conversar com você sobre a vida e a obra do Machado de Assis. Ele que é considerado um dos maiores escritores brasileiros. E como é o centenário de morte de Machado, eu proponho que a gente comece falando dos últimos anos daquele escritor. O soneto que a gente acabou de ouvir, ele foi escrito depois da morte de Carolina, mulher de Machado de Assis, que viveu com ele por 35 anos e morreu em 1904. Para outro poeta, Manuel Bandeira, o poema é uma das peças mais comoventes da literatura brasileira. O que você acha? Eu acho que Manuel Bandeira, como quase sempre, tinha toda a razão. Nesse caso, o poema é maravilhoso, o soneto é comovente e alude a uma relação conjugal que, sem querer idealizar, pode ser considerada excelente, né? Exatamente. Agora, além de aludir a essa vida que eles tiveram, uma vida de harmonia, parece, ele também fala da humana lida. Esse humana lida se referiria talvez às dificuldades financeiras pelas quais o casal passou, os problemas de saúde de Machado? As duas coisas, no princípio, na fase do noivado, nos primeiros tempos de casamento, de fato a situação financeira de Machado de Assis não era ideal e, portanto, no início sim, havia dificuldade financeira, mas eu tenho a impressão que depois Machado se tornou funcionário, mesmo alto funcionário, num certo momento foi até para uma espécie de vice-ministro, secretário-geral do Ministério da Agricultura, Obras Públicas, etc. Então eu tenho a impressão que os direitos autorais começaram a ser pagos, eu tenho a impressão que Machado de Assis deixou de ter problemas financeiros a partir de um certo momento, mas a segunda fonte da tristeza, da humana lida, né, que tornou tão difícil a humana lida de Machado de Assis, foi a doença, como você muito bem observou, e aí Machado de Assis era um homem doente desde jovem, mas a epilepsia dele se agravou nos últimos tempos. No final ele tinha ataques epiléticos muito frequentes, como você sabe, ele morreu de câncer na boca, tinha problema de visão, num certo momento ele chegou a temer que ia ficar cego. Então essas coisas se acumularam para que de fato a vida de Machado de Assis, mesmo já tendo melhorado financeiramente, tivesse continuado difícil do ponto de vista da saúde corporal dele. Então eu acho que sim, o romance, o soneto faz alusão a tudo isso, mas o soneto também, além de ser um hino de saudade à companheira ideal de 30 e tantos anos, também, enfim, fazia alusão à dificuldade, e é isso que faz
né? Tanto as dificuldades da humana lida como as felicidades e os prazeres de uma vida conjugal perfeita estão refletidas nesse soneto bastante bem, de uma maneira bastante emocionante. Isso, o Alceu Amoroso Lima, futuro crítico literário, ele era vizinho de Machado lá no Cosme Velho. Ele registrou a tristeza do escritor, incuravelmente ferido pela morte da companheira, nas palavras do Alceu. Apesar disso, Machado ainda teve fôlego para escrever o último romance, que foi o Memorial de Aires. A dona da casa, afável, meiga, deliciosa com todos, parecia realmente feliz naquela data. Não menos o marido. Talvez ele fosse ainda mais feliz que ela, mas não saberia mostrá-lo tanto. Dona Carmo possui o dom de falar e viver por todas as feições, e um poder de atrair as pessoas como terei visto em poucas mulheres. Tão gostosa como um beijo do meu bem, passando um dia por aquele logradouro. Você acha que aquele casal, o casal Aguiar, ele é como se fosse um retrato autobiográfico, então? Não tem dúvida. Dona Carmo, aliás, o casal Aguiar, tanto o Aguiar como a Dona Carmo, estão entre os pouquíssimos personagens inequivocamente positivos da galeria de tipos Machado de Assis. Machado de Assis é a partir do corte, que nós chamamos o corte epistemológico, que houve em 1880, com a publicação da Memórias Póstumas. Nessa segunda fase, praticamente desaparecem os personagens totalmente positivos. Os personagens são todos meio ambivalentes, têm alguns traços positivos, mas mesmo essas virtudes, essas poucas virtudes, às vezes são apresentadas com a máscara de interesses materiais, ou da hipocrisia, ambição de poder, ou lá o que seja. Entre os pouquíssimos tipos que são inequivocamente positivos, estão justamente os dois personagens do casal Aguiar, Memorial de Aires. E aliás, o livro todo, o livro todo sai um pouco daquele tom amargo, pessimista dos que caracterizaram a segunda fase do Machado de Assis. Não tem mais o cinismo de Memórias Póstumas, nem de Quincas Borba, nem de Esaú e Jacó. Existe sim uma espécie de reconciliação com a vida no momento que ele estava se despedindo dela. O casal Aguiar está entre esses personagens, que são personagens luminosos, numa galeria que, em geral, é de personagens que não são dúbios e moralmente ambíguos, etc. Estamos conversando com o acadêmico Sérgio Paulo Rouanet sobre a vida e a obra do escritor Machado de Assis. E o Machado, ele morreu há 100 anos, como você já disse, vítima de um câncer na boca. E ele estava cercado de amigos, entre eles Euclides da Cunha, Coelho Neto, Graça Aranha, Mário de Alencar, José Veríssimo. Veríssimo teria ouvido a última frase que Machado teria dito: a vida é boa. Será que a vida de Machado de Assis foi realmente boa? Sim, eu acho que essa frase do Machado de Assis resume um pouco a sensação que ele teve. Ele gostava de viver e eu diria que sim, que a vida para ele foi boa, feito o saldo, o balanço das coisas que ele sofreu e das coisas e dos prazeres e momentos de felicidade que ele teve. Eu tenho a impressão que o Machado de Assis foi um homem feliz. Ele teve problemas de saúde, os problemas da humana lida que nós nos referimos anteriormente, mas ele foi um dos escritores com maior reconhecimento por parte dos seus contemporâneos. Mas num primeiro momento ele deve ter passado muitas dificuldades, Ele nasceu lá no Morro do Livramento, neto de escravos que depois foram aforreados. Eu tenho a impressão que esse lado tem sido exagerado um pouco pelos biógrafos. Ele não nasceu no morro, ele não era moleque de morro. Machado de Assis era um agregado de família rica. Então o Morro do Livramento não era uma favela. O Morro do Livramento era um bairro, praticamente não havia favela no Rio. Você sabe que a favela é um fenômeno recente. As pessoas pobres vivem em cortiços, vide a Luísa Azevedo, casas de cômodo, etc. Os morros ainda não eram ocupados pela população pobre da cidade. E no Morro do Livramento havia uma chácara do Livramento,
Os pais dele eram agregados da dona da chácara, a madrinha dele era justamente uma proprietária, uma senhora de sociedade, e Machado, que se sabe, ele nunca passou necessidade. Ele não teve uma educação cuidada, é claro, existe uma dimensão de autodidatismo na educação dele, mas ele teve oportunidade de se formar. Então, esse lado, o próprio preconceito de cor é uma coisa curiosa, que pouca gente se dá conta de que grande parte das pessoas eminentes, dos poetas e escritores do século XIX tinham sangue negro. Hoje nós chamaríamos, em linguagem politicamente correta, eram afrodescendentes. Rui Barbosa era um afrodescendente, no certo sentido. Tinha algumas gotas minúsculas de sangue negro. Olavo Bilac, Rebouças era negro, foi condecorado pelo imperador. Eu não vou dizer que é uma mitologia que cerca os anos difíceis, Machado de Assis, a extensão social, o autodidata, o homem que por sua força, por sua energia, por sua vontade, conseguiu subir socialmente, tudo isso é verdade. Mas eu acho que não convém exagerar essas dificuldades da humana lida. E naquela época, em 1839, quando ele nasceu, a grande maioria dos brasileiros era analfabeta. E a gente vê que os pais dele eram pessoas alfabetizadas. Exatamente. Né? Então, exatamente. O próprio pai dele, né, que era um pintor, não é bem um pintor de paredes, porque ele era um artesão. Ele era, por exemplo, se descobriu que ele era assinante do almanaque Lema, que era um almanaque que era lido por pessoas alfabetizadas. Então, nem o pai nem a mãe eram analfabetos. Se não esquecer que a mãe era europeia, muita gente acha que a Maria Leopoldina, por exemplo, era uma negra, digamos. Na verdade, ela era uma açoriana. Então, razão pela qual Machado de Assis, psicanaliticamente falando, sempre foi visto como foi um dos fatores que motivaram a preferência dele por um certo tipo feminino, é que as mulheres por quem ele se apaixonou costumavam ser portuguesas e mais velhas do que ele. Como a Carolina, né? Como a Carolina, como várias mulheres por quem ele se encantou, algumas atrizes, a Candiane, cantoras de ópera, que o fascinaram e que tinham essa característica de serem portuguesas e mais velhas do que ele. Estamos conversando com o diplomata Sérgio Paulo Rouanet sobre Machado de Assis. Em 1854, Machado publica seu primeiro poema no Periódico dos Pobres. E em 1860, aos 21 anos, começa a carreira como cronista político no Diário do Rio de Janeiro. Em Crônica de 1892, Machado diz que gostava de passar horas nas galerias, acompanhando as sessões da Câmara e do Senado. E desde os primeiros anos no jornalismo, ainda no Império, Machado mostra que tem posição e opinião. Por exemplo, ele defende a abolição da escravatura, mas se coloca contra a instalação da República no país. No início era tudo vazio e sem lume. Peço aos deuses, também creio nos deuses, que afastem o Brasil do sistema republicano, porque esse dia será o do nascimento da mais insolente aristocracia que o sol jamais alumiou. Diário do Rio de Janeiro, 2 de maio de 1865. Na mesma crônica, Machado critica a quantidade de parlamentares e diz que apenas alguns têm vocação para o ofício. Eu creio que há em todo o Império uma soma de políticos capaz de formar 5 ou 6 câmaras. É que não há outra classe mais numerosa no Brasil. Divide-se esta classe em diversas seções. Políticos por vocação, políticos por ambição, políticos por vaidade, políticos por interesse, políticos por desfastio, políticos por não terem o que fazer. Ainda aos 22 anos, Machado já mostra veia irônica ao criticar o caráter vitalício do mandato de senador. No Império, os eleitos continuavam senadores até a morte.
e alguns nada faziam a não ser aproveitar as benesses do cargo. É tão bom ter uma cadeira no Senado. A gente faz o seu testamento e ocupa o resto do tempo em precauções higiênicas, a bem de dilatar a vida e gozar por mais tempo das honrarias inerentes ao posto de príncipe do império. Alguns não observam tão salutar preceito e esfalfam-se em orações políticas contra os abusos do poder. Por isso, vão mais depressa à sepultura, onde ninguém é senador, nem tem honrarias de príncipe. Diário do Rio de Janeiro, 2 de maio de 1865. Algumas dessas críticas, elas são muito interessantes, inteligentes e atuais. Podiam ser publicadas talvez até no jornal de hoje. Você concorda? Sem dúvida, né? Sem dúvida. Machado de Assis, em alguma de suas crônicas, ele se refere ao caráter de aproveitador, digamos, dos políticos do Império, sobretudo os senadores, como você sabe, eram vitalícios, né? Então ele se refere um pouco à malandragem dessa elite política que se fazia eleger e ficava encastelada no Senado, de lá não saía, que não fazia nada para merecer os subsídios que recebia. Eu gostaria só de lembrar uma vinculação direta que existe entre Machado de Assis e o Senado, precisamente, em cujo nome você está aqui hoje conversando comigo, que é uma das crônicas mais lindas de Machado de Assis, chamado Velho Senado. Você se lembra, né, que o Velho Senado é uma crônica de Machado de Assis, que foi repórter parlamentar. Ele se refere a várias figuras que ele tinha conhecido, né, ao longo da carreira dele de jornalista. Cita vários nomes de figurões do Império que hoje em dia nós mal conhecemos. Ele se refere, no finalzinho, a esse caráter fugaz e de um cenário e de um parlamento de mortos, por assim dizer, né? Mortos que a sua memória de jornalista tinha chamado transitoriamente à vida, mas uma vez terminada a crônica, esses personagens voltariam ao cemitério de onde tinham saído. Estamos apresentando o especial Machado de Assis, da infância pobre à consagração como escritor. No próximo bloco, vamos conhecer o romance que representou uma ruptura na obra do escritor. Voltamos a apresentar o especial Machado de Assis, da infância pobre à consagração como escritor. Depois de escrever Ressurreição, A Mão e a Luva, Helena e Iaiá Garcia, Machado de Assis lança Memórias Póstumas de Brás Cubas, que inaugura uma nova fase na vida literária do escritor. O romance é o assunto desta segunda parte da entrevista da repórter Beatriz Mendonça com o acadêmico Sérgio Paulo Rouanet. Depois daqueles 4 primeiros romances dele, que ele mesmo, que o próprio Machado chama de sua primeira fase, ele então vai lançar um romance que parece fugir a todo aquele padrão do sentimentalismo, daquele enredo rico em peripécias, rico em coincidências também. E esse romance é o Memórias Póstumas de Brás Cubas, né, que ele lança em 1881, e sobre o qual até você tem um livro publicado, né, a respeito da forma xandiana. Em que você acha, Rouanet, que esse livro inovou? Eu acho que você acaba de dar a resposta, né? A pergunta que você mesma fez quando você se referiu à forma xandiana. Até aquele momento ele era um escritor talentoso. A partir daquele momento ele se tornou um escritor genial. Quer dizer, ele conseguiu nesse livro passar a fronteira entre o talento e a genialidade. O fato é que Memórias Póstumas foi ditado, em grande parte, a Carolina, porque ele não podia escrever, e estava ou achava que ia ficar cego. Ele saiu do Rio, foi uma das poucas ocasiões que ele saiu do Rio e ditou para Carolina. Então, o que mudou? Estilisticamente mudou muita coisa, e eu diria, por isso que eu disse que você já deu em parte a resposta à sua própria pergunta, quando você se referiu à forma xandiana, que é um conceito que eu tento desenvolver num livro que eu publiquei no ano passado, chamado
Riso e Melancolia, em que eu tento mostrar, a partir das indicações feitas pelo próprio Machado de Assis, em Memórias Póstumas, que Machado de Assis tinha se filiado a uma forma literária, que eu chamei de forma xandiana, mas cujos contornos Machado de Assis descreve de uma maneira exaustiva em Memórias Póstumas. Então eu diria que Machado de Assis, embora não tenha criado a forma xandiana, essa forma foi criada por Lawrence Stern, que é autor justamente de um livro chamado Tristram Shandy, razão pela qual dei esse nome, a forma xandiana. Embora Machado de Assis não tivesse criado essa forma, sem dúvida nenhuma, ele foi quem deu a essa forma o conteúdo conceitual mais claro. Então a forma xandiana é aquela que tem essas características. É uma narrativa não linear, cheia de digressões, cheia de desvios para a direita e para a esquerda, né? Ele diz, num certo momento, ele diz que o livro dele é como andar de um ébrio, que vai para a direita, que vai para a esquerda, e é assim, né? Machado de Assis. O livro é todo recortado por inúmeras digressões, e cada digressão, por sua vez, recortada por outras digressões. A gente tem a impressão que é o livro da fragmentação, que o livro é uma colagem de fragmentos, uma colagem supremamente bem sucedida. Então eu acho que o que mudou estilisticamente foi essa adesão à forma xandiana, e do ponto de vista propriamente do conteúdo, o livro é de uma profundidade filosófica tão grande que é difícil crer, custa crer que tenha sido escrito pelo mesmo autor que escreveu livros talentosos e interessantes como Yaya Garcia, Helena e Ressurreição. Talvez a principal diferença entre Machado de Assis e os escritores que trabalharam nessa mesma linhagem, que eu chamei da forma xandiana, foi o que Machado de Assis chama o caráter melancólico do seu livro. Então diz ele, em Memórias Póstumas, que os outros livros eram risonhos. O dele não, era um livro melancólico. Nisso ele se enganou, porque todos os livros da linhagem xandiana se caracterizam por essa mescla de riso e melancolia. Mas ele não se enganou no que se diz respeito à especificidade dele, Machado de Assis, com relação a Stern, com relação a Xavier Diderot, etc., é que o livro dele realmente é mais amargo, é mais desesperado, é mais nihilista do que os outros. Em todos os outros livros, o contraponto de riso e melancolia tinha um sentido, em última análise, otimista. Esse desfecho, essa mistura, tinha um final feliz, no sentido de que o riso tinha uma função terapêutica, a função de conter a melancolia. No caso Machado de Assis, o humor não é visto como antídoto contra a melancolia. É visto, a razão do riso é que existem pessoas suficientemente ingênuas para acreditar que a melancolia pode ser vencida. Então o riso é o deboche contra as pessoas suficientemente ingênuas e otimistas para acreditarem que a melancolia pode ser destronada. Estamos conversando com o acadêmico Sérgio Paulo Rouanet sobre a vida e a obra de Machado de Assis. Rouanet, a gente podia falar agora sobre o enredo do Memórias Póstumas de Brás Cubas. O narrador xandiano inverte a ordem cronológica e começa o livro falando dos momentos que antecederam sua morte. Antes de morrer, Brás Cubas tem um delírio. Viaja no lombo de um hipopótamo até a origem dos séculos. Lá encontra a natureza ou Pandora. Não te assustes! Minha inimizade não mata. É sobretudo pela vida que se afirma. Vives, não quero outro flagelo. Mas para que queres tu mais alguns instantes de vida? Para devorares e seres devorado depois? Não estás farto do espetáculo e da luta? Isto dizendo, Pandora arrebatou-me ao alto de uma montanha. Contemplei uma redução dos séculos e um desfilar de todos eles. As raças todas, todas as paixões, o tumulto dos impérios, a guerra dos apetites e dos ódios, a destruição recíproca dos seres e das coisas. Ao contemplar tanta calamidade, não pude reter um grito de angústia. E não sei por que transtorno cerebral me pus a rir de um riso descompassado e idiota.
E depois de descrever a sua morte por causa de uma pneumonia, Brás fala de sua infância. Desde os 5 anos, merecera eu a alcunha de Menino Diabo. Fui dos mais malignos do meu tempo, arguto, indiscreto, traquinas e voluntarioso. Por exemplo, um dia quebrei a cabeça de uma escrava porque me negaram uma colher de doce de coco que estava fazendo. Prudêncio, um moleque de casa, era o meu cavalo de todos os dias. Eu trepava-lhe ao dorso, com uma varinha na mão, fustigava-o, dava 1000 voltas a um e outro lado, e ele obedecia. Algumas vezes gemendo, mas obedecia sem dizer palavra, ou quando muito, anhonhô, ao que retorquia: cala a boca, besta! Você acha que criar um narrador personagem defunto foi uma forma de denunciar o horror da escravidão, a brutalidade da classe dominante? Eu acho que, de modo geral, se integra dentro da maneira machadiana de fazer denúncia social. Ele nunca fazia denúncia social como os abolicionistas faziam, como Castro Alves, como Joaquim Nabuco, grande amigo dele, fazia. Atacando diretamente de maneira frontal, ele se identifica de uma maneira sarcástica com o personagem da classe dominante. Ele não faz uma crítica na terceira pessoa. Ele não diz fulano de tal, o senhor Brás Cubas era um personagem odioso. Ele se põe na pele do Brás Cubas, se apresenta como personagem odioso e diz: este aqui que está falando, eu estou falando enquanto representante de uma classe detestável. Então é uma crítica social que se faz por identificação com o inimigo. Nessa figura de identificação com o adversário é uma figura psicanalítica muito conhecida, né? Você reage ao inimigo se identificando com ele. Machado de Assis se identifica com o inimigo de classe dele, assumindo os seus trejeitos, assumindo os seus ridículos e os seus comportamentos odiosos. E na posição de um narrador defunto, ele não deve explicações não deve a ninguém, a nenhum dos vivos. Não deve satisfações a ninguém. Ele tem uma frase em que ele diz: senhores vivos, não existe nada de mais incomensurável que o desdém dos finados. Estamos conversando com o filósofo Sérgio Paulo Rouanet, nesse momento sobre o enredo do livro Memórias Póstumas de Brás Cubas. Na juventude, Brás se apaixona por Marcela. Marcela amou-me durante 15 meses e 11 contos de réis. E com o objetivo de afastá-lo de Marcela, o pai de Brás Cubas o despacha para a Europa. E ele vai estudar Direito na Universidade de Coimbra. Embolsei 3 versos de Virgílio, 2 de Horácio, 1 dúzia de locuções morais e políticas para as despesas da conversação. Colhi de todas as coisas a fraseologia, a casca, a ornamentação. Isso, Rouanet, seria mais uma denúncia? A erudição da elite brasileira era só aparência? E a defesa da liberdade que ele aprendeu na Europa, ele adquiriu aquilo ali apenas no discurso, mas não na prática? Sem dúvida. Eu queria lembrar um dos contos mais curiosos, Machado de Assis, que é o Medalhão, a teoria do medalhão. Você conhece bem Machado de Assis, se lembra do conto. O conto é um pai de família que chama o filho para dar alguns conselhos a ele. E os conselhos que ele dá poderiam ter sido dados pelo conselheiro Acácio, né, do Eça de Queiroz. É preciso não ser erudito, mas ostentar a erudição. É preciso não ser culto, mas fingir que é culto, desde que o importante é que os outros acreditem em sua cultura. É preciso decorar 2 ou 3 provérbios latinos para citá-los nas horas apropriadas, várias citações literárias, algumas citações históricas. Então o que importa é isso, o que importa não é adquirir uma verdadeira cultura, o que importa é ostentar um invólucro que faça com que você vença na vida, convencendo as pessoas de que você é um grande homem, que você é um grande escritor, que você é um talento ímpar, etc. Mas sem exagero.
Nada de ostentar uma riqueza excessiva, riqueza intelectual extensiva, o que pode provocar invejosos. Então você tem que ficar numa mediania competente, você tem que ser medíocre de uma maneira competente, só assim você conseguirá ganhar na vida. Então era preciso que os Brás Cubas, que representavam a elite do segundo reinado, tinham que saber francês, tinham que saber fazer uma outra citação latina, tinham que fingir que eram democratas, quando na verdade o regime era autoritário, tinham que fingir que acreditavam no liberalismo e nos direitos humanos. Então, eu acho que nessa passagem que você citou, é sem dúvida nenhuma uma sátira da pseudocultura, uma cultura puramente ornamental, importada, para inglês ver, mas no caso específico do Brasil havia uma dimensão mais concreta que refletia uma crítica mais específica do tipo de inteligência que havia no segundo reinado, que era uma inteligência baseada em ideias com um brilho importado que não faziam sentido numa realidade dominada por essa coisa tão indefensável como a exploração social baseada no trabalho escravo. Estamos conversando com o escritor Sérgio Paulo Rouanet. Rouanet, voltando ao livro Memórias Póstumas de Brás Cubas, quando retorna ao Brasil, Brás se apaixona por Virgília. Era isto, Virgília. Clara, muito clara, faceira, ignorante, pueril, cheia de uns ímpetos misteriosos, muita preguiça e alguma devoção. Devoção ou talvez medo. Creio que medo. Essa descrição de Virgília sinaliza que Machado de Assis teria rompido com o romantismo inicial e adotado o realismo, ou essa obra não se encaixa também no realismo? O que você acha? A meu ver, Machado de Assis era sim um escritor realista. Mas o realismo não vinha só do fato de conseguir descobrir as rugas da Virgília, não era nisso que estava, porque o Jorge Alencar poderia também escrever personagens femininas com ruga. Eu acho que estava na capacidade que ele tinha de perceber a realidade, tanto interna como externa, no Brasil. Quer dizer, a realidade interna, ele era um realista da alma, ele descrevia mais realisticamente a psicologia humana, sobretudo a psicologia feminina, do que muitos escritores do seu tempo. E ele era realista também do ponto de vista até da realidade externa. Os livros dele estão cheios de conselheiros do Império, de Ségis, de mucamas. Então, mesmo desse ponto de vista, os contos são descrições, às vezes até fotográficas, de determinados aspectos da realidade. Machado de Assis está cheio de o Esaú e Jacó tem todo um pano de fundo de história contemporânea, o encilhamento, a abolição, o encilhamento. Então, Machado de Assis era um realista no sentido de que ele conseguiu captar e exprimir em seu livro as duas faces da realidade. A realidade externa, o Brasil em sua nervura, sua estrutura social, a realidade interna, todos os refolhos da alma, toda a psicologia, todos os detalhes da psicologia humana e, em especial, da psicologia feminina, figuras como Sofia e Virgília e outras. E voltando, então, para o enredo aí do Brás Cubas, a gente estava falando da Virgília, por quem ele se apaixonou, mas que acaba que o Brás Cubas não se casa com Virgília porque ela se casa com o Lobo Neves, que era candidato a deputado e com chances de ser ministro. E o Brás acaba se tornando amante de Virgília. Os dois se encontram numa casinha da Gamboa. Cuidava dessa casa Dona Plácida, uma costureira que trabalhara na casa de Virgília. É de crer que Dona Plácida não falasse ainda quando nasceu. Mas se falasse, podia dizer aos autores dos seus dias: "Por que me chamastes?" E o sacristão e a sacristã lhe responderiam: "Chamamos-te para queimar os dedos nos tachos, os olhos na costura, comer mal ou não comer, adoecendo e sarando, com o fim de tornar a adoecer e sarar outra vez. Triste agora, logo desesperada, amanhã resignada, mas sempre com as mãos no tacho e os olhos na costura, até acabar um dia
Na lama ou no hospital. Foi para isso que te chamamos, num momento de simpatia. Machado conhecia bem a realidade das pessoas pobres no Brasil, embora ele também tenha sido acusado de ser indiferente à vida social, né? A vida política e a vida social também do Brasil, pelo Silvio Romero. Mas ele conhecia bem essa realidade, até porque ele nasceu, né, não miserável, mas pobre. E ele expõe os dois extremos no livro. A vida do trabalhador humilde, sem lazer nem perspectiva, e a vida de um representante da elite, que era o Brás Cubas, que não trabalha, vive de renda e goza de privilégios, como boa casa, boa comida, vida cultural e social. E por que você acha que o autor faz isso, que Machado faz isso, esse jogo de contraste? Exatamente por causa disso, por ser um contraste e porque a descrição de uma personagem humilde e humilhada, como a Dona Plácida, é o outro lado da medalha. Um lado da medalha é o homem rico, insensível, indiferente ao sofrimento do próximo, etc., que cavalga o moleque prudêncio. E do outro lado existe o personagem da agregada, da mulher pobre, que é obrigada a opositar a humores adulterinos para poder sobreviver. São os dois lados da mesma moeda, a mesma sociedade em que a classe dominante gera uma classe desprivilegiada que está a serviço da primeira. Então é importante que Dona Plácida e o Brás Cubas apareçam, porque um é o avesso do outro, é a condição de existência do outro. E aí a gente está chegando ao final do livro Memórias Póstumas de Brás Cubas, uma parte muito interessante. A gente vê que Brás não se tornou ministro, como ele desejava, e não conseguiu inventar o emplasto Brás Cubas, que seria uma espécie de remédio que ia curar todos os males, até mesmo melancolia. Este último capítulo é todo de negativas. Não alcancei a celebridade do emplasto, não fui ministro, não fui califa, não conheci o casamento. Verdade é que, ao lado dessas faltas, coube-me a boa fortuna de não comprar o pão com o suor do meu rosto. Somadas umas coisas e outras, qualquer pessoa imaginará que saí quite com a vida. E imaginará mal. Porque ao chegar a este outro lado do mistério, achei-me com um pequeno saldo, que é a derradeira negativa deste capítulo de negativas. Não tive filhos, não transmiti a nenhuma criatura o legado da nossa miséria. E o Daniel Pisa, naquela biografia Machado de Assis, um gênio brasileiro, ele questiona se esse saldo seria positivo ou negativo. E ele lembra, retomando, né, o último livro de Machado de Assis, Memorial de Aires, que a ausência de filhos do casal Carmo e Aguiar, que representa mais ou menos Machado de Assis e Carolina, é descrita como sua única ferida. O que você acha, esse saldo, não ter tido filhos? É positivo ou negativo? Olha, eu acho que aí não precisa ser um psicólogo muito profundo, nem ter lido Freud para saber que, na verdade, na cabeça de Machado de Assis não tinha sido saldo nenhum, tinha sido um déficit. Machado de Assis gostaria desesperadamente de ter sido pai. E isso fica bastante evidente no próprio corpo do livro, em próprio Memórias Póstumas, que termina de uma maneira tão melancólica, que o saldo era não ter tido filho. Fica muito evidente como o personagem Brás Cubas achava que ia ser pai, achava que tinha engravidado a Virgília e depois não acontece. Depois não, ou era um falso alarme ou houve um aborto espontâneo. O fato é que ele não conseguiu. E aí o personagem diz com muita clareza que ele ficou decepcionado, ficou triste. Então ele se contradiz no mesmo livro, dentro do mesmo livro, existe uma visão positiva com relação à esterilidade, com relação à não paternidade, e uma visão negativa. Eu tenho a impressão que predominava o Machado de Assis a tristeza de não ter sido pai. Apesar de não ter tido filhos com sua Carolina, Machado de Assis deixou um enorme legado literário. Além das poesias, crônicas
e de romances como Memórias Póstumas de Brás Cubas, escreveu inúmeros contos. No próximo bloco, vamos conhecer o conto preferido do nosso entrevistado, o acadêmico Sérgio Paulo Rouanet. Ele também vai comentar a obra mais famosa de Machado, Dom Casmurro.